é Renata, por isso. Que é a filha do Sandro? É. Você acha que eu não conheço? É que são três, né? Como você viu o nome de mãe? Bom, é Renata, a sua. Roberta e Rafaela. A Rafaela é a caçula? Não, é a mais velha, eu sou a caçula. Ela é a caçula. Tá. Parece, né? Ah, a Rafaela é mais velha, é verdade. É. Vocês pais também? Certo, Priscila? Opa! Amanhecer? Legal. Olha só, mudaram a posição dos Mudaram as armários. Aqui tinha janela, lembra? Tinha uma janela aqui? É verdade. Aí a gente colocou a telha aqui, ó, no fundo. E a mesa pra comer. Aí a gente tem uma vizinha agora, viu, Léo? A vizinha não quer vir aqui, não. Quem que é? Dá uma vizinha. Maria, vem aqui. Calma, que eu lavo ali a volta. Cresceu a casa. Tem que olhar aqui. Lá na tela assim. Tem talher também. Filmar você lá fazendo discurso. Filmar você fazendo discurso lá. Essa é a câmera dos meus pais. No mercado, mas Tá também já. nesse aqui. Isso aí, muito As finas capanés, os giros capanés, as finas capanés. Irmão, uma né? Não, para secar, Não, eu tô sumindo a cabeça aqui. Aí eu me perdi. Perguntando onde está Sandra. Só trabalhando, só vendo. Ela direto pro salão. Trabalha, vai direto lá pro salão. Reunião. Toma. Ah, minha mãe foi no mercado. E seu irmão, o Leninzinho? E a esposa tem tudo bem? Do nada, já estamos mais um ano. Ah, não. O passo. Não faz isso. Não faz isso. Ah, tá vendo? Chega, batom. Tá legal. Credo, que isso? Ah, vamos, vai filmar ela. Anche, questa, anche. Pane cazzo dai. Vai aqui pra geral. Filmar aqui. Você quer descer aqui? Não, lá na casa do meu patrão. O banho da Europa, eu sei qual. Cheguei pra lá, do lado. Eu cheguei pra aquele lado lá. Mas daí ela falou, mas eles vencendo, eu falei, gente, já é a terceira vez que vem, né? Minha sogra Só chega com a cabeça aqui. assim, ó, tá falando lá, tem aqui, ó, a boca falando. Olha o projeto da cerca Já é aqui na mesa, gente. Eu acho que a próxima vez que eles vierem, eles vão Nossa, ela conseguir tá aqui já no oceano. falar mais. Tem que pôr nós duas aí. Sim, mas minha sogra fala bastante, porque a gente fala rápido, fica mais difícil. Se quiser conversar com ela, principalmente quando eu deixo ela sozinha, né? Não entende muito bem. E ela entende melhor que Sim, melhor. minha sogra estuda mais. Publicação também, ela leu. Outro dia leu uma biografia e ela gostou. E eles falam das línguas também. A minha sogra fala alemão, minha sogra e meu sogro que moram na Alemanha, né? Minha sogra aprendeu tudo para ajudar no território todo dentro da Alemanha. Já ajudou umas famílias a aprenderem a verdade. Experiências muito boas nos grupos. Assim é bom, né? Ela é pioneira. Ela é muitos anos. E o interessante é que os turcos e os gregos são inimigos. Mas, né, já tem muitos e muitos anos. To jechać w teatr, chcę napisać. Gulek. Não tá saindo muito bem, não. Não. Uma toalha. Ah, legal na mesa. Tá vendo na mesa? Toalha. Toalha? tem uma. Toalha, eu vou comer. Ela quer uma toalha com nata. Lecker. Qual é o seu nome?
Comi um pedacinho de bolo por enquanto, então. Tó. Quem fez o bolo? Gil também? É, ele também. Que muito trabalho. É suco de cerola, açúcar guaraná e café. Eu queria um bolinho de café. Você não pode, hein? Ah, só? Eu já sei, já que você não pode, hein? Só um bolinho. Pode, hein? Você não pode, esqueci. Nathan, hier, vergiss. Nossa, já pegava esse cara. Eu vou explicar. Eu não sei que é bolacha de sal. Então, Primeiro tá entrando na biscoito. Minha latte, eu que me exatamente. Ela vai comer o pão. Obrigada, Ivone. Nada. então, E fiz da calma. Mas qual as novidades daqui? É? Não. Tá, mas perimenite. Não, tá uma delícia isso daqui. O objetivo é a gente conversar um pouco, se ver. Maxi. Eu botei E lá dentro. aquele. O filho da Conceição? Nós faz assim, igual Aqui, você né? disse, faz uma salada, né? Eles gostam assim, cozinha bastante legume, é duro assim, né? Faz uma saladona. Não, se for fazer pra fazer o prato de vocês, eles conhecem, Olha, o eles nosso é o gostam. nosso, né? Nós comemos do nosso, ele come dele. Não. Né? Porque ela tem problema de estômago. Você viu aquele dia que ela veio, que ela veio almoçar aqui, daí ela não quis comer um pouquinho por causa do estômago, né? Αυτή τη μύτη στην άλλη φορά που ήρθες, εσύ είχες πόνο στο μάτι. Ναι, πάλι είχα, ναι. É? Ναι, είχα, ναι. Aí faz uma salada, né? Põe bastante legume, ela come Ναι, ναι. e nós manda arroz pra dentro. Και τώρα Né, λέω Jorge? άμα δεν Mas πάω. manda arroz com feijão pra dentro. A gente gosta. Porque quem tem problema de estômago é difícil, né? Eu também tenho, só que eu como, né? Eu tenho úlcera. Αυτή έχει, όχι γαστρίτη, ξέρεις όταν χάλασε και είχε ένα Úlcera. úlcera στο στομάχι. Αυτή É έχει. igual ele, tem diabetes Και διαβέτη. e bem alta ainda a minha. Que mais? Colesterol? Colesterol não tem. Pressão alta. Problema de úlcera, Pressão diabetes, alta. pressão, tudo. Πόσα έφυγα, É. Agora deu bolsite aqui, né? Και να Que inflamação que εδώ. Μάκιν Aí πεσπήρι, não é αυτό που έχει. Εγώ Όχι. έχω μάκιν πεσπήρι. Tem de tudo aqui um pouco. Né? Aí põe um pouco remédio para diabetes, um Mas pouco quem olha pra você nem pensa, né? Que você tem assim, estômago, de tudo. um semblante bom. Mas come, viu? Não vai comer, não. Tem uma Você não boca faz boa dieta pra por comer, causa que é uma dela? beleza, ó. Come que estamos passando mal, toma um remedinho. Τρώμε, Τρώει, έχει πόνους, πίνει το φάρμακο και τρώει. Άμα πονάω 3 ημέρες δεν τρώω. Ήταν καπούτε εδώ, δεν έβαλε. Μέσα. Οκ. Obrigada. Αυτό να ήταν Pega aqui, gente. Vem aqui, vem, brinquinho. Abre que eu quero ver, por favor, que eu sou tão curiosa. Não, o que que é? É filha pra fora. Gil, abre pra eu ver, por favor. Abre aí. Abre aí, Gil. Abre assim, Gil quer ver. Deixa eu sentar aqui bonitinho, né? Que é que você vai filmar. οι μπαταρίες πήραμε μαζί, μαλάκι. É pilhas. ó. Menino. Eu não sei o que é, aqui. Aqui, aqui. Αυτοί δεν είναι ό,τι θέλουν.
Mas isso vai só para o tempo da Alemanha que mostra, né? Não adianta aqui. Por lá tem que ir depois, mamãe. Germânia, que hora você diz, meu? Já pira pra lá. Já que você está filmando, Esse aqui é pra Ivone pra assim. Ivone assado. Pira pra lá. Mas é perfeito, né? Esse acabar. Não, aquele lá é Reserva. reserva, se precisar. Ah, vai durar uns 2 anos. E qual era a condição espiritual dos irmãos lá em Jerusalém, na Judeia? Bem, a carta foi escrita por volta de 60 depois de Cristo, 30 anos depois que Jesus fez a sua pregação. Então, aquele jovem com a idade de 20 e 30 anos ouviu isso. Como podemos perceber, pode ser que alguns de nós estejam enfrentando o mesmo problema. Já passaram tantos anos que estamos na verdade, tantos anos que aprendemos que o fim chegará em breve, que pode ser que vamos começar a sentir a mesma desvalorizada. Então, como esta carta pode nos ajudar? 3 pontos. Nesta carta aos Hebreus, vamos ver como podemos nos fortalecer, como podemos fazer um autoexame e como podemos até recuperar uma confiança abalada. E para fazermos isso, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 3 de Hebreus. E quem tiver uma fitinha pode marcar lá, porque nós vamos recorrer ao capítulo inteiro de Hebreus, capítulo 3. Então sempre vamos ler versículo por versículo. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Paulo começou assim: Por conseguinte, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considerai o apóstolo e o sumo sacerdote que confessamos Jesus. Até aqui. Isso significa considerar Jesus. Vamos continuar na leitura de Hebreus, capítulo 3, vamos lendo 2 a 4. Do 2 a 5. Assim. Hebreus 3, 2 a 6. Ele, quer dizer, Jesus, foi fiel àquele que é cristão, assim como também Moisés foi em toda a casa daquele. Pois este último, quer dizer, Jesus, é considerado digno de maior glória do que Moisés, visto que aquele que constrói tem maior honra do que a casa. Vamos para o 5. E Moisés, como assistente, foi fiel em toda a casa daquele, como testemunho das coisas de que se havia de falar depois. Mas Cristo foi fiel como filho sobre a casa daquele. Nós somos a casa daquele. Se quisermos firme a nossa apego, a nossa franqueza no falar, a nossa jactância a respeito da esperança firme até o fim. Vamos analisar isso. Aqui Paulo faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Por que Moisés? Porque os fariseus, os líderes religiosos daquela época, diziam que Moisés era algo que tinha mais valor do que Jesus. Tanto que eles rebaixavam Jesus. Eles diziam que Moisés, ele falou boca a boca com Deus. Ele estava lá nas 10 pragas, quando libertou o povo de Israel, Jeová libertou eles. Ele deu a lei ao povo. Não comprovava isso que o judaísmo era a verdadeira religião? Paulo mostra aqui que Jesus é superior a Moisés. Ele fala de uma casa. A casa a qual Moisés serviu era naquela época composta pelos israelitas carnais, aqueles que saíram do Egito. Já no nosso tempo, no tempo de Jesus, era composta pelos israelitas espirituais. Agora, o papel de Moisés era o papel de um caseiro. Mas, como diz o apóstolo Paulo, aquele que constrói a casa tem que maior honra do que a casa. Paulo estava dizendo então que Jesus Cristo merecia mais honra do que Moisés merecia, porque Jesus, como mestre de obras, construiu aquela casa de Israel, ao passo que Moisés não fez isso. Esta casa, como Paulo diz,
é composta pelos israelitas espirituais, como era Paulo e seus conversões daquela época. E hoje, nós que fazemos parte da grande multidão, apoiamos este arranjo. E como fazemos isso? Como diz no final do versículo 6, através da fraqueza no falar, através do testemunho que damos sobre Jesus e Jeová. E quando vamos vamos mostrar este nosso apoio? Vamos ler aqui Hebreus 3:7. Por esta razão, como diz o Espírito Santo, hoje, se escutardes a sua própria voz. Hoje é a palavra-chave. Esse nosso apoio à casa de Jeová, o arranjo dele, tem que ser feito hoje. Porque não sabemos se amanhã teremos a oportunidade para isso. O imprevisto não sobrevém a todos. O dia de Jeová não vem como ladrão. Isso significa que devemos apoiar o arranjo de Jeová todos os dias. A partir de hoje nós estamos fazendo isso. E até quando? Vamos ver agora até quando Jesus disse. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Mas quem tiver perseverado até o fim, é o que será salvo. Esse nosso apoio ao anjo de Jeová tem que ser feito até o fim, seja o fim do sistema de coisas ou a nossa vida. Não adianta se eu estiver trabalhando para Deus 10, 20, 30, 40 anos e um pouco antes do fim eu desisto. Voltando ao nosso exemplo do avião, seria cair com um aviãozinho um pouco antes da pista de pouso, acabar o combustível um pouco antes. Que tragédia, né? Então, durante esse nosso apoio ao anjo de Deus, ao nosso serviço a Deus, precisamos perseverar. Significa que nós vamos encontrar problemas. E o problema nós vamos ver agora. Contando em Hebreus, capítulo 3, versículos 8 a 11. Hebreus, capítulo 3, 8 a 11. Não endureçais os vossos corações como na ocasião que se causou ira amarga, como no dia em que se fez a prova no Éden, em que os vossos antepassados me submeteram a uma prova, uma provação, e no entanto, tinha visto as minhas obras por 40 anos. Por esta razão me aborreci dessa geração e disse: eles sempre se perdem os corações. Eles mesmos não chegaram a conhecer os meus caminhos. De modo que jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui o apóstolo Paulo se refere à viagem dos israelitas do Egito até a terra prometida. Aqui diz que o coração dos israelitas se endureceu. Como se refletiu isso nas suas ações? O que significa endurecer o coração? Vamos ver como eles agiram diante de um pequeno problema. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, no início do capítulo. Êxodo, capítulo 17. Aquilo que vamos ler agora aconteceu alguns dias depois de terem visto a morte do próprio faraó, lá no Mar Vermelho. Depois de terem visto todas aquelas 10 pragas que Deus mandou para o Egito. E agora eles podem encontrar um problema. Êxodo 17, versículo 9. E a assembleia inteira dos filhos de Israel passou a partir do ermo de Sim, por etapas, que fizeram segundo a ordem de Jeová, e foram acampar-se em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Não havia água. Isso foi um problema. Como eles reagiram? E o povo foi até cá com Moisés e dizer: dá-nos água para que bebamos. Moisés disse-lhes: por que estás altercando comigo? Por que persistis em pôr Jeová à prova? E o povo tinha sede de água,
e o povo resmungava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste subir no Egito? Para fazer morrer de sede tanto a nós como nossos filhos, nosso gado? Por fim Moisés clamou a Jeová dizendo: o que de fazer com este povo? Mas o povo eles mesmos disseram. Veja a reação do povo de Israel diante de um pequeno problema. Esta reação foi assim porque ele tinha endurecido seus corações. Depois de terem visto tudo que Jeová tinha já feito por eles, aqueles grandes milagres que todos nós faremos de tudo para ver, eles se perderam nos seus corações. O que isso significa? Eles eram tão concentrados nos seus próprios desejos egoístas que isso se impediu a refletir aquilo que Jeová já tinha feito para eles. Eles não entenderam os caminhos de Jeová. Eles não entenderam que Jeová, ele podia resolver qualquer problema para eles. Dá-nos água, exigiam. Como se o todo-poderoso Deus deles era impotente na frente daquele problema. Assim mais tarde, porque Jeová vai cumprir as suas promessas. Ter confiança em Deus só ordena. Entendemos? Então, quando nos permitimos que nosso coração deseja algo que Jeová proíbe, ou quando nos resistimos quando Jeová ordena algo, isso com o tempo endurece o nosso coração. Falta de fé. O coração fica dividido. É como um carro com dois motoristas. Um que é para a esquerda, um para a direita. Como você resolve isso? Você tira de um motorista, só pode ficar um. Então uma pessoa que começa a adotar esse proceder, desejar algo que Jeová proíbe continuamente, ele sente um conflito. E qual a maneira mais fácil de se livrar desse conflito? Por se separar do Deus vivente, como o pastor Paulo diz. Qual foi a primeira reação de Adão e Eva depois do pecado, quando Jeová o chamou? Eles se esconderam, eles se tinham separado do Deus vivente. Então, ao invés de se arrepender, o coração agora inimigo passa a apagar, como temos uma lousa com todas as promessas de Jeová, passa a apagar tudo que ele já sabe. E a pessoa assim, sem fé, sem confiança, renuncia à verdade. Perde a confiança nas promessas de Jeová. Nós vimos que um coração iníquo assim é resultado de um proceder pecaminoso. Quando queremos fazer algo que Jeová proíbe, ou quando não queremos fazer algo que Jeová ordena. Vamos ver isso melhor. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Mas persistir, exortar-nos uns aos outros cada dia, e quando se possa chamar de hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pelo poder enganoso do pecado. Poder enganoso do pecado. Então vimos, perdemos a confiança em Jeová quando o pecado começa a se instalar na nossa vida, no nosso coração. Uma vez introduzido um proceder pecaminoso, isso começa a endurecer o nosso coração. A nossa consciência é dessensibilizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, lembra de um ferro de marcar. Quando você pega aquele ferro quente e marca os animais, imagina esse segundo coração, fica duro. Consciência, não sente mais nada. É como quando nós trabalhamos com a enxada na mão, por muito tempo não cria calos. Nossa consciência também cria calos assim, não sente mais nada. Em Provérbios, nós lemos um relato sobre a mulher adúltera. Vamos ver como ela reage para o momento do adultério. Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Provérbios 30, 20. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela comeu, esfregou sua boca e disse: não cometi nenhum agravo. Ela cometeu adultério, fiz nada
nada de errado. O coração dela é endurecido. E tem outra coisa. O pecador endurecido imagina que Deus se esqueceu dele. Quer ver isso aqui em Salmo, capítulo 10, versículo 11. Salmo, capítulo 10, versículo 11. Ele, diz o iníquo, disse no seu coração: Deus se esqueceu, escondeu a sua face. Certamente nunca o verá. Uma pessoa pecadora fica tão feliz em enganar os outros que engana a si mesmo. Mas visto que com o coração se exerce efeito para a salvação, nós precisamos proteger o máximo possível o nosso coração, para que não chegue neste ponto. Quais são os meios de proteger o nosso coração? Através de orações, através de reuniões, do estudo pessoal. Essas atividades ajudam os cristãos a ocupar a sua mente com assuntos edificantes. É verdade que de tempos em tempos vamos nos confrontar com pensamentos pecadores, de natureza ruim. Mas não vamos deixar eles na nossa cabeça, vamos recusar a mantê-los aqui dentro. Vamos ver como o apóstolo Paulo dá uma ajuda aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 3. Efésios 5, 3. Eu aconselho ao apóstolo Paulo que, se seguirmos esse conselho, nós vamos evitar que alguns procedimentos pecaminosos estão na nossa vida. Efésios 5, 3. A fornicação e a impureza de toda sorte ou a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vós, assim como é próprio de um povo santo. Aqui, quando lemos fornicação, impureza e ganância, isso pode incluir todo tipo de pecado que existe hoje, né? Neste caso, Paulo fala nem mesmo mencionadas. Bem, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha internet. Então, para um cristão que entende o princípio desse versículo, ele sabe que precisamos evitar ao máximo o contato com procederes pecaminosos, seja através de televisão, de leitura de revistas ou na internet. Só assim podemos manter o nosso coração protegido. E se nos sentimos tentados a fazer o que é errado, a oração pode nos ajudar. Porque se não tomarmos cuidado, nós estamos dando início a uma reação em cadeia. O desejo, o pecado e, no final, a nossa morte. Então, a pessoa que está talvez pressa a cometer algum pecado precisa se perguntar: quero realmente ficar endurecido pelo pecado? Porque se for a primeira vez, ou depois a segunda vez, a terceira vez, vai ficar endurecido. Embora esse que eu quero fazer agora possa me dar prazer agora, como vai afetar a longo prazo? Agora, quer fazer se alguém já está preso no proceder pecaminoso, já está cometendo o mesmo pecado várias vezes. Irmãos, não concluam que a pessoa possa, entre aspas, expiar o pecado da sua vida através de aumento de estudo, aumento no campo ou indo nas reuniões. O conselho da Bíblia para uma pessoa que já está presa no proceder pecaminoso é muito claro. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Se desejarmos manter firme a nossa confiança nas promessas de Jeová, precisamos evitar ao máximo que pudermos o efeito endurecedor do pecado. E quando somos fortes, isso gera uma congregação conosco. Paulo disse que hoje é o tempo para cada um de nós ficar chegado aos irmãos. Hoje não é tempo de nos queixarmos, como os israelitas lá no Éden. Hoje é o tempo de sermos fortes e ajudar os outros. E se eu estiver desanimado? Se eu me sentir fraco? Como posso recuperar o meu ânimo? Vamos ver isso. Aqui, continuando em Hebreus, capítulo 13, versículo 14.
desde que fizemos vir a nossa apego à confiança, tivemos no princípio vida do Filho. Aqui o apóstolo Paulo fala da confiança no princípio. Então, se vocês estiverem desanimados, vamos lembrar como que era no início, quando encontrei a verdade. Vocês já olharam para os candidatos do batismo, como eles são, depois do batismo, um pouquinho antes? Não todos cheios de ânimo. Um dia você também não foi assim, quando foi Deus, quando você aprendeu do propósito dele pela terra, como ele vai resolver os problemas dos seres humanos? Não foi esse conhecimento que te tornou destemido, alegre e confiante? Então, se irmão, nos sentimos desanimados, vamos nos lembrar do princípio. E quando conhecemos a verdade, o que nos deu aquela alegria? Ange, tá ganhando ange nessa. Σου με την Άγκε. Τι θα πούμε στην Άγκε? Το Herr τι θα πούμε? Hallo Ange. Ich bin der Nathan. Ich rufe aus Brasilien. Wie geht dir, Ange? Was macht der Herr Bruch? Hallo Herr Bruch. Frühstück. Ich möchte mit euch Frühstück machen. Πού πας, θα πέψεις? Πάει πάνω από το προσωπάκι.
Εδώ βρε, στη μηχανή ρε. Στη μηχανή ρε. Όχι με την κεριά, όχι την κάμαρα, Anke. Τι θα πεις στην Άγκε, πες. Άλλο Άγκε. 3. Δεν geht die Áge. Anke 3. Άλλο Áge. Άλλο Anke. Ich rufe aus Brasilien. Anke. Brr. Κάνεις βρούστικο με το χερμπρούχ. Άλλο. Τα δεδράκια.
Carvalho, da Pires? Depois com você. Fica na... Oi, Jorge, bom dia. Bom dia. Vai sua tia. Como vai sua tia? Oi, Jorge. Tudo bom, senhor? Tudo bem? Buenas noites. Buenas tardes. Beleza? Beleza? O Jorge, o Wellington falou assim pro Nathan. E aí? O Nathan, e aí? Querem lavar as mãos? Estão prontos, né? Vamos lavar primeiro? Pinamique. As plenas querem mais? Que me tá atacando mesmo. Então vamos comer. Deixa eu nadar. Vou por mais cadeira, não tem? Nada. Esse é mais. Licença. Muito bem. Muito bom. Bota duas lá, velho? Mais uma ali, né, Gato? Ali, ó. Olha que bonitinho. Muitas igrejas. Ouro, muito ouro. Tem grande feijão branco. Feijão branco? Sim, grande. Bonito. A cor. Tá falando. Libanese. A comida muitos feijão grande. Feijão grande. Tem. Branco. Branco. Se tem bastante lá. Mas é mais feijão preto lá. Preto. Inteiro, é. Tem feijão tropeiro, torresmo. Ele procura branco. Você gosta do branco? Ele quer o branco. Pergunta se tem lá. Tem. Da outra vez eu vou trazer. Vou trazer um. Vou vir de carro, eu vou trazer. Ele gosta de feijão branco, né? Isso, aquele que dá as gases. Né? Aquele grandão lá, quero ver. Vou trazer um. Senhor Dó. Jorge, vem comer. Não senta na mesa aí todo mundo aí. Mas aquele bichinho, tipo um porco-espinho. Você acha que é um pouco menor, né? Esses aqui dessa região. Nesse aqui, isso aqui. Lá tem. Aqui eu acho que não tem. Não aqui. Quem vai fazer a oração? Eu, Jorge. Vamos primeiro. Oi, eu sou o Plínio. Eu sou a Patrícia. Como nos Teletubbies, né? Eliana. A Geni, que eu Aqui quer ver o Wellington no meio. Wellington. Wellington. Eliana. Eu sou a Geni. Romanini. Por no Natal. Calhop, você não vai falar. Não precisa. Pronto, esse publica o Plininho, Todoro, o Merhalodoro aqui, e nada ser. Beijos e abraços, Thaís. Mais que graças. É bonito mesmo? Esse aqui é tudo Recife. A praia é aqui, né? Aí você vai de jangada até essas pessoas lá atrás, no meio do Recife. Tem um monte de bichinhos, né? Tem motorista, mas tinha demais. Galhoche, só deu de comer. Isso aqui não foi, né? Porque o dia que a gente estava aí, estava com... Gelado. Ai, que legal. Olha, dá pra colocar guarda-sol. A pessoa leva umas mesinhas, não sei o que, eles põem em cima da pedra e fica lá. Mas de ônibus também, o barulho lá não consigo. Cerveja brasileira é mais fraca. Mais fraca. Leve. Não é? Mais que a alemã, né? A Alemanha é mais. Forte. Tem muitas cervejas. Muitas marcas. Muitos No títulos. Brasil tem umas 15, né? Umas 15 no máximo. Não vai manjar mais. Não, precisa, me dá. Deixa eu ver. Então traz.
Jorge, já tomou cachaça? Tomou? Só pensamento. Só pensamento. Pegou cheiro. Você tem que tomar cuidado para você ver como que é. É a bebida mais comum brasileira, é a bebida nacional. Você tem o araque, como chama? Uso. E araque, nossa, é cachaça. É feito da cana. Na Grécia e na Alemanha, o açúcar seu deve ser da beterraba, né? O açúcar de vocês é da beterraba. O açúcar nosso é da cana. E vai dar só um dedinho, só para você ver. Vamos, Paulo. Vou virar. Muito bonito. Pode ver. São da viagem deles. Não, é de morango, limão. É morango, limão e não, filha, pode mandar. Vou pegar, mas pode deixar. Vou pegar esse que tem mais gelatina. A minha não sei ter filha. Acho que eu vou fazer sorvete, você com uma bola em cima. Boa, delícia, não com uma bola em cima. Não sei se eu vou. Rapaz, você quer o que me gritou? Acho que eu não sei. Os cachorrinhos vão em cima Aftoso. Mostra aí não, tamanho. Olha, ó, tem esse de lá, ó. Esse aqui. Trouxe esse de lá também. Isso aqui também, ó. Parece que tá bom. Leva pra carioca uma bola. Tô levando. Não pode falar, não pode. Não sei, depois eu saio. Num restaurante. Amiga deles, Ana, daqui de Campinas. Isso aqui é o São João do Rei antigo, tá vendo? A parte antiga. Estilo barroco, né? Construção portuguesa. Não gostou do Marrocos, né? Barroco. Barroco, você acha? Ah, do Marrocos, né? Marrocos inside. Esse sorvete, Wellington, você vai tomar sorvete? Vou. No congresso. No congresso. Restaurante bonito. No congresso. Lá em Mariporã. Espelho. Estilo. Eliana. Ah, Parece. Maria Fumaça, né? O trem. É o trem, Maria Fumaça. A única linha de trem que existe no Brasil hoje funcionando é essa, antiga. Com bitola de 70. Muito usado nas novelas. Até essa minissérie, Maria Fumaça. Serra, montanha. Isso aqui era um restaurante que eu tinha, árabe. Aqui, lá em São Barbacena. Ali papai. Papai em árabe. É baba. Baba é papai. Italiano. É porque eu gosto. O cunhado da minha mãe, meu tio é libanês. E eu costumei comer comida libanesa de pequeno. Tá? Isso aqui é a loja que eu trabalho. Loja. Tem a bolsa do café, então tem a parte fora que nos dá uns lances, uns cafés. Patrícia tirou foto junto com. Agora tem, virou um museu. Você viu? Pegou o quadro do Daniel. Travudistis. Tem a bolsa em São Paulo. Palestina? Travudistis. Não, Tudo isso aqui é São João e Tiradentes. Duas cidades próximas, né? Que é a minha mãe e minha sobrinha.
novinho, os companheiros. Sua mãe. Mais moreno. Você aposta qual vai ser. Olha essa foto que você mostrando. Ué, não é na praia, não. Não. Pergunta pra vocês. Nós temos várias fitas pequenininhas. No vídeo eu estava passando. A filmagem, ela era ótima. Tá ficando por quê? Ela tá fora do estojo e fica em cima de televisão, tem campo magnético, apaga. E quase não. Eu já falei isso pra vocês. Eu já falei pra tirar dali, colocar dentro do estojo e voltar. Não tem como salvar mais? Não, perdeu. Coisa magnética. Academia Barão Geraldo. Academia Barão Geraldo. Leva o filho, você tem. Dança agora você. Dança, faz isso daí do passeio que você sabe fazer. Vai pra cresce, Põe a garota para o filho, porque eu quero escutar a letra. Você sabe qual que música que tá? Vamos ver. A garota para o filho, que o Roberto fala. Não é essa. Ai, que lindo. Ai, é do Fábio Júnior. É desse. Não é do Fábio Júnior. Deixa eu ver de quem que é. Que dia Para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Pode. Essa chuva que não quer parar. Aliviar a minha dor. Sei que o meu amor pra muito longe foi. Numa chuva que caiu. Com gente que Ai, a gente troca aqui pra fora. Vem, Patinho, vem. Eu vou olha o show aqui. Eles vão pensar que no Brasil é assim. Agora eu não falo. Eu gosto de fazer aquele dia. Eu gosto de vídeo no mundo. Só me deixa. Dança as três. Vai, fica de volta. Vai, voltou. Ai, eu acho que vem, vem, vamos. Vem. Vai. Pula, vai que eu não sei. Vai. Vai. Que legal que vai chegar. O carro é vermelho, luz estéreo quando quente. Botinha sem meia, e só na areia cabelo na festa, sou o dono da festa. Tentei só os pés na paz. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Olha a intriga dela, tadinha. Olha a intriga dela, dá pra ver. Lebine, to wysłać. Mama, no do kseru nasa. Nasaan?
Κάμαρα, κάμαρα, θα πάμε στο πίσω και θα το βλέπουμε. Καλό. Βίντεο. Πώς θα και πάνε να σε βλέπω, Γιώργο, πάνε να σε βλέπω. Το βλέπω. Τι είναι, κάνε όμως μπάνιο, κάνε μπάνιο. Deve estar gelada, né? Por isso que tá fria. Τι κάνεις, Νάφα? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Πες. Μπάνιο κάνεις. Με τα πόδια. Όπως τη θάλασσα. Είπα και τα πόδια. Όχι και τα πόδια. Τώρα αυτό το ξέρω, βρε, δεν με βγάζεις τώρα. Δεν σε βγάζει. Με βγάζεις τώρα? Ένα κόκκινο το βλέπεις. Το βλέπω. Α, ναι. Eso, pula de novo. Pula con barulho. Oh, gostoso. Quer ver? Enxuga pro dar também. Quando o Elton faz assim. Eu vou estar vendo isso, sabe? Para de botar gente, ela vai botar ele, não? Ai, que gracinha. Não é coisa errada. Joga água, Rafa. Não, aqui tá já passou o raso. Calma, vai. Eu tô vendo, posso pegar na tona? Βέλικτο. Tá boa. Pula, seu João. Pula aqui, né? Pula da pipida. Pula. Pídix. Com frio. Pula. Ó. O que você ensinou pra ele? Wellington, depois se você morrer aí, eu não quero ninguém chorando. Mas isso já tá bom. Já desceu? É, tranquilo. Ele faz, abaixa um pouquinho e faz assim com a mão. Tá bonito. Aqui ele vai imitar. Aí ele fica muito bonitinho. Olha a alegria dele. Não tem uma bola pra ele brincar, não? Não tem uma. Cadê aquela bola pra ele? Έλα, παίξε να θα, πέταξε και στην μπάλα. Joga. Ρίξε. Μέχρι μα πιο πολύ, πιο δυνατά. Ρίξε στο Βέλικτον. Πάρ' το και ρίξε το. Joga. Ποιος να τα... Eu chamei, meu Deus.
Priscila. Όχι τόσο λίγο, πιο δυνατά να ήταν, όχι τόσο, έτσι μακριά. Να, κοίτα το βέλικον και τα βοταχτή. Έτσι, πέταξε το και εσύ. Πέταξε το και εσύ. Ρίξε. Βλέπεις πως το πετάει και εσύ δυνατά, και εσύ δυνατά. Πέταξε το. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Ρίξε. Ρίξε στο βέλικτον. Όχι τόσο λίγο, ναι. Ela já tá indo, Mara. Fica aqui, ó. Τι κάνεις τα πνεύματα. Fica no raso aqui, ó. Πάνε εκεί πέρα. Πάνε εκεί. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Έλα εκεί. Πάνε εκεί. Πάνε εκεί. Εκεί πάνε εκεί. Πάνε εκεί. Patrícia, pra você passar e a Priscila vir. Renato, aqui, ó. Ó. Tá lá dentro. Ô, Luna. Ah, eu achei que ela estava mostrando. Mas tá bom água. Tá gostoso. Entra. Faz assim, ó, chama ele e põe a água assim, filho. Eu acho que ele precisa dele. Vai lá, Luna. Jorge. Ô, Jorge. Luninha tem medo mesmo, né? Tem, a gente ensinou ela a ter medo, né? Ai, Ναι, βγάζω. Ναι, άλλη και την ελιά. Άλλη και την ελιά. Άμα να βγάλεις άτομα πρέπει να βγάλεις αυτή το λίντσα που μπροστά. Με πάνω του, όχι έτσι. Έτσι, και το δύο μεριές, έχει δύο μεριές. Έτσι. Αλλιώς έβγαλε η τώρα.
Βάτμινγκ. Βάτμινγκ. Αυτό εδώ πέρα βάζεις και σε άλλη κάμερα αναφορά. Πώς το βγες εκεί? Είναι σώμα. Έχω τα απτάπτα για να τους γίνουν κάμερες. Αλλά αυτό είναι πάει στη δικιά μου. Εκείνο είναι. Και αυτός τον έχασες. Τον έχασες. Κι άλλο Νάθαν, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κάνει κι άλλο. Έλα, κι άλλο, κι άλλο. Κάμερα, για την κάμερα. Για την κάμερα. Ναι. Κάνε. Ναι. Κάτω από το νερό. Μπράβο. Ele não engole água, né, Calhoça? Ele não engole água. Ele não engole água, né? Valeu, vez λίγο νερό. Um pouquinho? Δούμε λίγο νερό. Tá limpinho, viu? Tá limpinha, né? Me deixa quinta-feira. Como peixe, né? Como peixe. Tá gostoso, Nata? Olha o que falou que você nada como peixe. Que isso? Não, você vai? Πέταξε στο βέλτιστο, πέταξε. Όχι τόσο κοντά, πιο μακριά. Αυτός είναι ο Βόλης. Ο Βόλης. Βόλη, κάτσε πίσω Βόλη. Βόλη. Βόλη πίσω είπα. Βόλη, θα ακούς. Εδώ Βόλη, κοίτα. Κάτσε εκεί πέρα. Εδώ, κοίτα εκεί Βόλη. Βόλη, κάτσε εκεί πίσω. Θα σε βγάλουμε φίλμερ Βόλη. Βόλη. Κοίτα στη κάμερα Βόλη. Στη κάμερα Βόλη. Έλα, πιες τώρα νεράκι. Θα πάμε έξω. Βόλη. Μπράβο Βόλη. Έτσι σε θέλω. Πιο πίσω Βόλη. Πίσω Βόλη. Μπράβο Βόλη. Βόλη που πας εκεί, εδώ Βόλη. Βόλης ο ακροβάτης. Να, κράτα το. Κράτα το, μπράβο έτσι, ψηλά. Ψηλά, ψηλά. Ψηλά. Έτσι, είδες τι, μην το δώσεις. Πρέπει να πάω πιο λίγο.
Έλα, έτσι κράτα το ψηλά. Κράτα, εκεί κοντά, πιο πέρα. Πάνε κοντά στο δεντράκι. Δεν σε δαγκώνει, μην το φοβάσαι. Μικρούτσικο, εκεί στο δεντράκι πήγαινε. Θα σε βγει για να χωρέσεις. Έλα, σήκωσε το ψηλά. Δείξε τούτο. Έλα πολύ. Σήκωνε το ψηλά, να σηκωθεί. Κάνε το έτσι να σηκωθεί ψηλά. Μπράβο, έτσι. Μην το φάρει από το χέρι. Δείξε τούτο, να το δείχνεις. Να θα, γιατί το έδωσε να το φάει. Αχ, Νάθαν. Εγώ δεν σε είπα να μην... Βόλι. Εδώ Βόλι. Μπράβο Βόλι, πάρ' Βόλι, έλα Βόλι. Πάρ' το Βόλι, έλα. Έλα Βόλι, εδώ Βόλι, πάρ' το Βόλι. Βόλι. Μπράβο Βόλι, έλα Βόλι. Ο Βόλις ο ακροβάτης. Έλα Βόλι. Βόλι, πάρε Βόλι. Έλα Βόλι. Πάρε Βόλι. Έλα Βόλι. Έλα Βόλι, πάρ' το, έλα. Μπράβο Βόλι, μπράβο. Έλα Βόλι, σήκω. Σήκω Βόλι. Σήκω ψηλά. Βόλι. Εδώ Βόλι. Σήκω ψηλά. Βόλι, κοίτα. Βόλι, εδώ Βόλι. Εδώ Βόλι. Μπράβο Βόλι. Έλα πάρε το Βόλι στα χέρια σου. Σήκω το. Σήκω το Βόλι. Πάρε, πιάσου το, σήκω το. Πού φοβάσαι. Έλα. Πήγαινε, πάρε το Βόλι στα χέρια σου. Θα σου βγάλουμε το Βόλι φιλμ. Έλα. Πάρε το Βόλι. Έλα. Μην το φοβάσαι το Βόλι, δεν κάνει τίποτε. Πάρε τον στα χεράκια. Αυτό δεν άθανε. Βόλι. Έλα. Έλα Βόλι, πάρε Βόλι. Μπράβο Βόλι. Έλα Βόλι. Κόψε του φάτο, έλα. Βόλι, εδώ Βόλι. Πού πας εκεί Βόλι, εδώ. Έλα. Μπράβο Βόλι, μπράβο. Έλα Βόλι. Αυτή είναι η κούκλα. Η κούκλα. Κούκλα. Κούκλα, πιο πίσω κούκλα. Πού πας κούκλα? Γιατί φεύγεις? Κούκλα, γιατί φεύγεις? Έλα εδώ κούκλα. Έλα εδώ, κάτσε εκεί, πού πας? Μόνο φαγητό θέλεις? Κούκλα, έλα εδώ κούκλα. Πάνε χάιδεψε την κούκλα. Κούκλα. Έλα εδώ ρε κούκλα. Κούκλα, έλα εδώ. Μπράβο, έτσι.
Φώναζε το, Βόλι, φώναζε το. Έτσι, μπράβο. Έλα, Βόλι. Έλα εδώ, Βόλι, έλα. Μπράβο, Βόλι. Κάτσε εκεί, Βόλι, εκεί κάθισε. Πίσω, Βόλι. Βόλι. Μπράβο, κάθισε εκεί, Βόλι. Εδώ κοιτά, Βόλι, εδώ στη κάμερα, Βόλι, μπράβο, Βόλι. Βόλι, εδώ. Εδώ κοιτά, Βόλι. Βόλι, εδώ κοιτά. Εδώ ρε, Βόλι. Μπράβο, Βόλι. Κοίτα, Βόλι, εδώ στη κάμερα, μπράβο, Βόλι, εδώ κοιτά. Βόλι, εδώ σε μένα. Εδώ, Βόλι, εδώ. Μπράβο, Βόλι, εκεί. Σήκα πάνω. Σήκα πάνω, Βόλι. Σήκα πάνω, γρήγορα, ρε. Μπράβο, Βόλι. Αυτό το δεντράκι εδώ είναι μάγκο. Μάγκο το λένε. Πιο πέρα έβαλαμε τις σικιές. 2 σικιές. Έχουμε κι άλλο μάγκο. Αυτό το δεντράκι είναι μάγκο. Μία και με φασόλια μας. Φασόλια. Εδώ είναι ο κήπος. Φιστίκια. Έχουμε ραπανάκια βάλαμε. Σαλάτες. Έχουμε πιπεριές. Έχουμε μελιτζάνες. Ντομάτες πιο πέρα. Και εδώ έχει δεντράκια. Και εδώ έχει ένα ωραίο δεντράκι. Αυτό είναι και αυτό μάγο. Αυτό φύτρωσε μόνο του. Πιο πέρα φύτρωσε ακόμα ένα. Πιο πάνω είναι οι πιπεριές. Κάνουν ωραίες πιπεριές μακριές για τηγάνισμα, για φάγωμα. Πάμιες έχουμε. Και είναι ο μετανός. Εκεί είναι τα καινούρια ραπανάκια τώρα που μόλις φυτρώσανε. Δίπλα είναι τα παπάι. Άρχισαν να μεγαλώνουν δεντράκια. Θα κάνουν παπάι σε λίγα χρόνια. Αυτός είναι ο κήπος. Ο παράδεισος της Εδέμ. Αυτό εδώ το λένε μαραγκούσα. Αυτό θα μεγαλώσει και θα ανεβεί ψηλά στο φράχτη. Θα κάνει φρούτα με δίπλα μελιτσάνες, αγγουριές. Έχουμε βάλει και κλίματα και αυτά σε λίγο χρόνια θα κάνουν σταφύλια και θα τρώει η κοντέσα η καλλιόπη. Εδώ είναι μανταρινιά, μουσμουλιές εδώ πέρα. Αυτή είναι μουσμουλιά. Εκεί πέρα είναι μανταρινιά. Εδώ πέρα είναι άλλα φρούτα. Κότες. 4 κότες, είναι 5 κότες, τη μια μας την έφαγε η κούκλα, το σκυλί, την έπνιξε.
Βόλη, Βόλη, έλα εδώ. Βόλη, έλα εδώ γρήγορα. Εδώ έλα, έλα. Έλα Βόλη, έλα εδώ γρήγορα. Βόλη, τι είπα, εδώ έλα, μπράβο. Μπράβο Βόλη. Γιατί φωνάζεις? Έλα ρε Βόλη. Μπράβο Βόλη. Κάτσε εκεί Βόλη, κάθισε κάτω Βόλη. Κάτω Βόλη. Βόλη, τι είπα, Βόλη, όχι στο τραπέζι. Κάνε, να τελειώσει. Έλα, αυτό όμως εσύ στέκεσαι αλλού. Δεν στέκεσαι εκεί που το Κάνε εσύ και κάνε. Φώναξε τον. Έλα, Βόλη, έλα. Έτσι. Τελειώσει, λίγο είναι ακόμα. Γιατί, να